Eu vou ler os primeiros quatro versículos agora no começo. E no decorrer da ministração, nós vamos ler alguns outros. Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia! Glória a Deus! Aqui nós podemos, usar a nossa mente criativa, imaginar um cenário poderoso, glorioso e sentir, na expressão da escrita o que houve naquele momento. Mas sabe o que eu achei mais interessante? Que eram pessoas reunidas para uma festa, após vir de outra festa. O que eu achei, depois de muito tempo lendo e relendo a respeito desse texto, eu vejo uma igreja viva que gosta de celebrar o Senhor com festas. Querida igreja, a presença do Senhor nos faz regozijar de alegria. A presença do Senhor nos faz reunir para festejar. Que coisa linda! E reúne um grupo grande de pessoas atraídas pelo Espírito da verdade para festejar. Para festejar. Aqui, era 50 dias após a ressurreição de Jesus, ou seja, havia acontecido 50 dias atrás a Páscoa, a festa da Páscoa. Uma festa muito importante para nós cristãos e, nos faz relembrar todo o agir de Jesus na terra para nos salvar e nos restaurar. E Ele nos traz agora, 50 dias após esse texto que Lucas deixa relatado em Atos, a respeito de um Deus que reúne pessoas para celebrar. Então é necessário eu e você nos reunirmos todas as quintas, todas as terças-feiras, todas as sextas-feiras, todos os cultos de celebração do domingo com grande festa, com grande alegria, celebrando, exaltando, engrandecendo o nosso Deus. Eu acho lindo as Escrituras quando ela mostra para nós detalhes tão sutis, detalhes que aos nossos olhos que muitas das vezes passam despercebido. Nós precisamos ser mais festivos e menos calados. Nós precisamos celebrar mais quando nós ouvimos que Jesus morreu, ressuscitou, que Ele trouxe vida e vida em abundância. Quando nós nos reunimos em um único propósito. Em um único propósito. Esse povo aqui se reúne para uma festa. E essa festa, ela recebe o nome de Pentecoste, por justamente ser 50 dias após a Páscoa. Eles iriam celebrar a morte e a ressurreição. Ah, querida igreja, hoje nós viemos celebrar a morte e a ressurreição. Glória a Deus por isso. E nós estamos reunidos nesse propósito. Nós saímos das nossas casas já com o coração queimando, fervendo, para celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós saímos da nossa casa com o coração alegre, festivo, sabendo que nós viríamos aqui exaltar o nome dEle para dizer que Ele é santo, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é príncipe da paz, que Ele é justo juiz, que Ele é eterno. A abundância, ela é precedida de uma celebração. Você sabia disso? Todas as vezes que nós vamos buscar a abundância de Deus, nós precisamos celebrar. Agradecer, celebrar sempre. Independente das nossas circunstâncias, nós celebramos, porque fala de fé, fala de muita fé. Então, para atrair o céu, eu tenho que celebrar. Você está entendendo o que eu estou falando? Para me atrair o mover do Espírito, eu tenho que celebrar. Para mim mover no Espírito, eu preciso celebrar, eu preciso exaltar.
preciso estar engrandecendo o tempo todo. O que atrai o céu? O que atrai o céu? O mover de um povo que celebra. Aqui, eles já viam os apóstolos estavam se reunindo numa casa há 10 dias com esse propósito. Querido, 12 virou 120, 120 virou 3.000. Você está entendendo que pessoas que exaltam Deus recebem o céu e o céu enche eles de abundância, porque o céu é cheio de abundância. Chegamos hoje na comunidade evangélica Filadélfia para uma festa. Qual é a festa? A celebração do céu. Qual é a festa? A celebração daquele que ressuscitou e trouxe vida, e vida em abundância. E o céu foi aberto, houve um romper da parte do Senhor. E querida igreja, de repente o Espírito Santo tomou a tua vida. E de repente o Espírito Santo encheu essa casa. E de repente o Espírito Santo encheu o teu casamento. E de repente o Espírito Santo tocou os seus negócios. E de repente o Espírito de Deus começou a mover de um modo transformador, transformando as suas emoções. E de repente o ambiente se transformou em céu. Não é mais coisas terrenas, mas um Deus soberano se movendo no meio do povo como muitas águas, como Ele é, como ondas poderosas que nos faz pensar que a voz dEle é soberana e eterna, de um Deus que move. De repente, nós experimentamos o sobrenatural. Que lindo isso! Nós viemos celebrar a ressurreição e os céus foram abertos. Porque o nosso Deus é um Deus que se alegra com aqueles que exaltam o nome dEle. Um Deus que se alegra. Porque nós cremos, nós buscamos. Não é isso? Eu só venho nessa casa, nessa igreja, porque eu creio no que ela prega. Eu só saio da minha casa para ouvir as Sagradas Escrituras, junto com um grupo de pessoas que são totalmente diferentes de mim, que tem um estilo, um formato, um pensamento talvez um pouco diferente de mim, porque eu entendo que o que eu creio é maior do que as coisas que estão ao meu redor. E se eu creio, eu quero ouvir, e ouvindo, eu busco. Então, quando nós cremos e buscamos, de repente Deus move por meio do Espírito Santo. Precisamos ser mais intensos. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho refletido muito nisso. Nós precisamos ouvir mais Deus. Porque a forma dele é sobrenatural. A forma de Deus é sobrenatural. E a presença dele nos toca no sobrenatural, queridos. Precisamos ser intensos, muito intensos. E quando eu falo de intensidade, eu estou falando de intenção, de ir, de tocar, de fazer, de viver. Nós precisamos sair do raso e mergulhar nas águas do Espírito. Cadê o mover profético da igreja? Por que não tem acontecido o mover profético da igreja? Porque nós estamos cheios de coisas que não são sobrenaturais. Porque nós estamos cheios de coisas que não são da abundância do Senhor. Porque muitas das vezes, e é comum nós fazermos isso, nós vimos ao culto para comer pão. Para comer muito pão. E Ele é o pão da vida, e é maravilhoso receber do pão, é glorioso. Nós sabemos que Ele é nosso bom pastor, e nada nos faltará. Mas muitas das vezes, a gente vem no culto, entra e sai da mesma forma. Nós não sentimos Deus, nós questionamos uns aos outros e saímos críticos. Tem algo errado aí, porque o sobrenatural, ele vem de uma abundância chamada céu, chamada Espírito Santo. Se você veio nessa ministração hoje, você não vai sair da mesma forma que entrou, porque de repente você será cheio do Espírito Santo, porque nós viemos celebrar aquele que é santo, o Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou dos mortos e trouxe ressurreição e vida a todo aquele que nele crer. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Porque cremos e buscamos, o de repente vem, o Espírito Santo de Deus vem
e essa forma sobrenatural toca todos os presentes, o Espírito Santo veio fazer o quê? Unir a igreja. O Espírito Santo veio unir a igreja. Salmo 33, do verso 1 ao 3, eu vou resumir, não precisa projetar, está escrito assim: onde os irmãos vivem em unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o que o Espírito Santo veio fazer? Nos unir. Nós andamos tão desunidos. O Espírito de Deus veio nos unir. O Espírito de Deus veio neste culto hoje, ao qual nós iniciamos celebrando, festejando, para nos unir. No Antigo Testamento, quando nós lemos o Antigo Testamento, lá nós vemos Deus mover pelo vento. Acho interessante o jeito de Deus trabalhar. E não vejo nenhum problema com o vento, mas Deus movia com nuvem. E como nuvem, eu posso ver a nuvem tomando todo o tabernáculo. Deus se move na nuvem, levando a nuvem até o tabernáculo. Jesus sobe aos céus numa nuvem, mas o Espírito de Deus não vem por meio de nuvens. O Espírito Santo de Deus, ele não desce em uma nuvem. Deus não se manifesta para nós por meio do Espírito Santo, por meio de uma nuvem, queridos. Deus, por meio do Espírito Santo, ele veio dissipar as nuvens do nosso pensamento. Ele veio tirar as nuvens escurecidas do nosso entendimento. Então o Espírito Santo trabalha na terra hoje, dissipando as nuvens dos nossos pensamentos que cobrem a nossa mente humana, que cobrem o nosso intelecto, que cobrem a nossa visão, que cobrem os nossos pensamentos a respeito do céu. O Espírito Santo vem nesses últimos dias, e eu estou falando de hoje, porque nós estamos nos últimos dias. Para o apóstolo Paulo eram os últimos dias, para os demais eram os últimos dias, e nós prosseguimos crendo que nós somos a geração dos últimos dias. Querida igreja, o Espírito de Deus, ele quer dissipar, espalhar as nuvens que cobrem a mente humana para trazer luz ao mundo. Oh, aleluia! Então o Espírito de Deus, ele está na terra, e ele move na terra, dissipando a escuridão, trazendo luz aos nossos olhos, trazendo luz ao nosso entendimento. A luz do Espírito acende o nosso entendimento para nós compreendermos Deus, para nós entendermos o agir de Deus, o mover de Deus. O texto diz que veio do céu um som. Querida, eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu tenho a mente criativa. Eu imagino Deus fazendo um trovão daqueles que deixa a gente, sabe, uma trovoada. Eu vejo Deus nesse texto, que veio do céu um som como uma trovoada, como um estremecer, porque trovoada dá aquele temor dentro da gente, dá aquele tremor, você fala, ai, nossa, vai vir muitas chuvas por aí, vai ter um barulho muito alto. Este som veio dele, como uma voz. Eu acho bonito que a trovoada veio como o som de uma voz. Que voz que eu e você vamos ouvir? Uma voz de alguém dizendo assim, nos chamando, a voz de alguém chamando, preparai o caminho do Senhor. Oh, aleluia! A trovoada desses últimos dias, assim como foi em Atos 2, eu vejo Deus dizendo, né, preparai o caminho do Senhor. Ou não, a voz do Senhor é mais trovoantes, né? Eu não sei fazer, não tenho esse timbre. Mas estremecendo o ambiente, estremecendo o lugar. E qual é o lugar? A minha mentalidade escrava. A minha mentalidade de achar que é tudo para mim,
que eu sou o centro. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando, por meio das Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo vem como uma trovoada, dizendo: preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Ele está dizendo: santificai-vos. O texto diz que era um som como de um vento, pois o modo de Deus proceder é igual a um vento. É forte e violento, mas também pode ser suave como uma brisa. Com Elias, o vento suave passou. Mas, aqui em Atos 2, no meio da igreja, do mover da igreja, veio um barulho estonteante, um som forte e violento. Querida igreja, o som do Senhor vai bater nos teus ouvidos forte e violento, dizendo: preparai o caminho do Senhor. Desperta! De repente, todos foram cheios do Espírito Santo e receberam uma palavra dentro da comunidade evangélica Filadélfia, em Alfenas, ao qual o Senhor diz: preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho do Senhor. Esta voz, ela veio para derrubar os sofismas desse tempo. Essa voz veio para derrubar a necessidade humana de ser aceito, de ser atendido, de ser respondido e dizer: querido, é necessário preparar um Eliseu. É necessário não ser somente Elias, né? Sai da caverna e vai lá e prepara um Eliseu. Nós somos curados, nós somos transformados quando nós entendemos que nós somos preparadores do caminho do Senhor. Aqueles que têm o anúncio do Evangelho dentro do teu interior. E por meio de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele é poderoso, Ele está operando no nosso meio. Ele opera no nosso meio, na mente dos homens. Ele opera no nosso meio, através deles. O bispo prega muito sobre isso. E opera no nosso meio para que fôssemos poderosos em Deus para destruir as fortalezas. Querida igreja, prepare para ser aquele que destrói fortalezas. Mas primeiro a revelação vem a mim. Depois, através de mim. É sequencial. É muito rápido. Eu vejo os apóstolos reunidos no mesmo lugar, com estrangeiros, com pessoas de várias nações, até judeus que não ainda conheciam a Cristo, que não tinham ainda a convicção de quem Cristo era, movendo em um único ambiente, com um único só propósito: exaltar a Deus. E eles exaltam a Deus e Deus move na identidade, no destino e no propósito. Querida igreja, que o Senhor Deus toque hoje a tua identidade. Que Ele defina o teu destino e te mostre e aponte qual é o teu propósito aqui na terra. Você não vai sair a mesma pessoa deste ambiente. Você não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Você está proibido disso. Porque o Espírito de Deus está aqui. E se você crer, Ele trará a revelação da abundância do céu. Ele trará a revelação. O Espírito pousou sobre cada um deles. Aleluia. O texto fala assim: um sinal foi dado. E sabe qual foi o sinal? Línguas de fogo. Querida igreja, o fogo na Bíblia, ele é citado em muitos textos. Eu gastaria 2 a 3 cultos só falando do símbolo fogo. Mas aqui, algo visível acontece naquele ambiente e me chamou muita atenção. O sinal foi dado conforme Mateus capítulo 3, verso 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui, João Batista falando que ele batizaria com água, mas o Espírito de Deus iria encher o coração deles
de presença e de fogo. E o sinal que nós vemos lá em Atos 2 é de um espírito com o fogo. Então, o fogo, ele se manifesta ali. Por quê? Os discípulos estavam reunidos para celebrar a palavra que foi dada no Sinai, no Monte Sinai. E a palavra de Deus, ela foi dada e ela foi escrita por Deus por fogo. Não sei se você se lembra. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, como que ele recebeu as Sagradas Escrituras? Ele recebeu com fogo. Então, querida igreja, quando nós falamos sobre isso, a teologia chama isso de a chamada lei do fogo. Então, a lei foi dada por fogo. E o Novo Testamento, quando nós vamos para o Evangelho, nós chamamos o Evangelho de fogo. Parando para pensar, a palavra de Deus, ela é fogo. Ela é fogo e ela transforma interior e exterior. E eu vou explicar com um pouquinho mais de calma. É como o fogo, ele queima aquilo que é destrutível. O que é destrutível? Vontade humana, desejos humanos. O que mais que é destrutível? Tudo aquilo que não pertence ao Senhor. É como se a palavra de Deus ela viesse até nós e destruísse tudo aquilo que não pertence a Deus. Por isso que ela nos purifica. Então, a palavra do Senhor, quando ela é anunciada, a chamada palavra de fogo, evangelho do fogo, está falando a respeito de um anúncio, de uma palavra que dissipa, que manda embora, que queima, que consome tudo aquilo que não pertence ao Senhor, mas que aquece, que queima tudo aquilo que vem da parte do nosso Deus. Então, quando se trata de fogo, ele acende os sentimentos santos e apaga, dissipa, na verdade. Ele consome tudo aquilo que não é santo. Então, querida igreja, o Espírito Santo, ele é muito importante para mim e para você. Ele é essencial para nós. Ele não é só uma voz que diz comigo. Ele não é só uma voz que fala que eu sou chamado com um propósito, que eu tenho um destino, que a partir de agora eu sou filho, não mais escravo. Mas ele é poderoso como um fogo. Ele atrai a presença de Deus, me convencendo do conhecimento, do erro e do engano, e me enchendo daquilo que é poderoso, chamado santidade. Então, ele nos santifica por meio do fogo. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta assim. E as operações que nós encontramos no texto são muitas. Meu Deus, eu gastaria muito tempo falando de cada uma das operações do Espírito Santo. E nós vamos falar muito sobre isso. E eu gosto desse assunto. Eu gosto de falar daquele que é santo. Eu amo falar daquele que é verdadeiro. E eles começam a falar ali, das operações, diversas línguas. E agora são aquelas línguas espirituais que eu estou falando. Ao qual só eu converso com meu Deus. É para me reorganizar. É que o Espírito está orando por mim de uma maneira em que o Senhor me entende. Demônios não me entenderão. A igreja não me entenderá, a não ser que tenha um intérprete de língua. E eu quero orar nessa noite para que haja um intérprete de línguas espirituais. Em nome de Jesus, que haja no nosso meio variedades de línguas, em nome de Jesus. Mas aqui são línguas espirituais, ao qual, naquele ambiente, as pessoas começaram a fazer um barulho de uma língua que ninguém conhecia e não havia quem interpretasse, a não ser depois que vem o interpretar de línguas. Mas aí também há algo incrível acontecendo ali, além da chama na cabeça deles, com o fogo do Espírito sobre eles. Havia também naquele ambiente língua entre todas as nações. E isso aqui transformou aquele ambiente. Pessoas leigas, pessoas indoutas,
falando uma língua de uma maneira muito fluente, compreensível, a língua, né, daquela raça, daquela região, daquela nação sendo anunciada. E eu acredito, penso que eles estavam falando da obra, do poder de Cristo e da ressurreição ao qual nós estamos celebrando hoje. Tenho absoluta certeza disso. E isso deixou aquele povo extremamente impactado. Querida igreja, vamos buscar o Espírito Santo hoje? Hoje, como se fosse o nosso último dia na terra, mas de uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa, ao ponto de nós acessarmos o céu e o céu manifestar a sua abundância. Nós precisamos crer. Precisamos crer. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios de consolo. Eles ficaram cheios de alegria. Eles ficaram cheios de esperança e cheios de dons do Espírito Santo. Havia ali, né, sendo batizados com os dons. Eles estavam sendo batizados para poder mover no Espírito, porque após aquele local, eles saírem dali, a vida deles se tornou uma vida totalmente intensa, movida pelo Espírito. Alguns receberam dons de governo, que são os dons de ministério. Outros receberam os dons espirituais, que são 9 entre eles. Os dons de governo são 5. Mas, no geral, todos foram cheios da presença. Todos foram cheios do Espírito Santo, receberam línguas espirituais, receberam porções da parte de Deus. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo deu dons aos homens, conforme ele os concedia. Então, querido, não fica preocupado. Ah, mas eu não tenho nenhum dom, eu não consigo fazer isso, eu não sei como fazer. O Espírito Santo, ele dá conforme ele quer. Ah, é ofensivo isso? Não é. Ele é santo. Então, deixa ele batizar você primeiro com fogo. Que jeito? Ah, querido, tirando tudo que não provém de Deus e enchendo da palavra de fogo, e enchendo você da palavra de Deus. Por isso nós precisamos ler as Sagradas Escrituras. Por isso nós precisamos orar mais e gastar mais tempo em oração, buscando e buscando e buscando, porque todas as vezes que a palavra é me revelada, eu sou liberto das coisas que me impedem de servir a Deus. Ah, Senhor Jesus, o Espírito Santo concedia conforme Ele queria. A minha oração é: Espírito Santo, venha sobre o corpo. Espírito Santo, venha sobre a igreja. Espírito Santo, venha e faça o novo. Não é só fazer de novo, mas faça o novo. Querido, você tem vontade de viver algo novo? Você tem vontade de viver o novo de Deus? Comece hoje. Um agir sobrenatural de um Deus que muda situações. O agir sobrenatural de um Espírito que muda o interior e o exterior, porque Ele é santo. A palavra de Deus é fogo. O nosso Deus é fogo. Onde nós passarmos, nós vamos mudar atmosferas. Porque nós temos uma essência chamada fogo do Evangelho. E não é por nós, é por Ele. A nossa boca vai falar palavras poderosas porque nós estamos cheios dEle. E, querida igreja, continuando o texto, eu não li todo ele, o lugar foi tomado de temor. Aqueles que estavam ouvindo o anúncio do Evangelho na sua própria língua, começou a ter temor. Eles começaram a temer. Ah, que isso? Meu Deus, é Deus falando. E estava muito fácil de ouvir, porque não havia sotaque, não havia erro de linguagem, estava fluido. Todo mundo ouvia conforme a sua língua. E estava muito bonito de se ver. Os discípulos falavam as próprias línguas dos homens que estavam ali. E aquilo trouxe temor.
Imagina, que isso? Eu estou assustado porque um pescador está falando a minha língua nativa e eu nunca ouvi. Um cobrador de impostos está falando a minha língua nativa de uma região a qual ele nunca pisou. Meu Deus, isso traz temor. Oh, Jesus, como nós precisamos do Teu Espírito, como nós necessitamos do Teu Espírito para sabermos falar das coisas espirituais, como nós precisamos do Teu Espírito para anunciar a boa notícia do Evangelho com a graça, com o poder que há somente no Senhor. Ah, Jesus, como nós necessitamos disso. Ah, Deus, como nós necessitamos disso. Os estrangeiros ouviram os discípulos louvando a Deus na sua língua. Ah, porque as maravilhas sumiram do nosso meio. Oh, meu Deus! Querida igreja, celebre com alegria os milagres dos céus, que Ele se manifestará hoje. Que Ele se manifestará hoje. Aonde está a nossa crença? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa paixão? Nós temos apaixonado por tantas coisas. Nós temos perdido os nossos pensamentos, apaixonados por coisas naturais. E Deus está dizendo que aqueça e cresça em nós uma paixão por Ti. Uma paixão por Ele. Ah, Deus, cresça em mim nessa noite uma paixão pela Tua presença. Um zelo pela Tua presença. Cresça aqui em nós o desejo de viver milagres. Ah, juventude, clame ao Senhor enquanto há força em ti. Ah, juventude, faça isso. A Bíblia chama vocês de fortes, porque vocês estão enclausurados em pensamentos perversos. Porque vocês estão presos nos seus delitos. Ah, juventude, desperta hoje. O Espírito de Deus está neste ambiente. Há uma experiência com o Espírito Santo. É uma experiência para viver coisas incríveis. Ah, que o incrível de Deus aconteça no meio dos jovens. Ah, que os cultos da juventude sejam cultos de unção e de poder. Menos humanismo e mais Espírito. Oh, Senhor, manifesta no meio dos seus. Ah, Deus Pai, poder e glória pertencem ao Senhor. Eu estou falando de a gente viver um ambiente sem religiosidade. Sabe o que aconteceu com a igreja nos últimos tempos? Ela ficou religiosa demais. Ficamos cheios de julgamentos, meu Deus. Julgamos aquele que ora em língua, julgamos aquele que rodopia, julgamos aquele que muitas das vezes está chorando e tremendo dentro do Espírito por causa da dor da alma, mas está sentindo o Espírito de Deus. A juventude se perdeu na religiosidade porque aprendeu a julgar o outro. Ah, ele só é um pouquinho mimizento. Não é sobre ser mimizento, é sobre interesse de entregar o seu coração para Jesus. É sobre isso que eu estou falando hoje, de um povo que se reuniu num único ambiente, num só lugar, para ver Deus se manifestar. Para ver Deus se manifestar, independente se tem gente que tem um jeitinho muito humano ou que é só emocionalismo, independente, eles reuniram com um único propósito, ver a revelação do céu na terra, ver a revelação do céu na terra, que o céu se revele a mim, que o céu se revele a essa igreja, que o céu se revele à tua casa, à tua família. Nós não somos aqueles que julgam, nós somos aqueles que pertencemos ao Todo-Poderoso. Filhos exercem coisas de filhos de Deus. Oh, aleluia! O Espírito Santo de Deus não batiza órfãos. Não batiza órfãos. Tira isso da tua cabeça. Se você ainda é um religioso que julga os outros, você não está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de si mesmo. Você está cheio do seu egocentrismo. Você está cheio de humanidade. E o Espírito de Deus veio à terra para tomar a nossa mente e dissipar toda a nuvem escura. Toda a nuvem escura e nos encher de luz. Luz. Porque o Espírito é fogo. O Espírito é fogo e é poder.
Oh, aleluias! Fluindo e transbordando nos dons. Vamos acalmar um pouco. Fluindo e transbordando nos dons. Ah, pastora, como que é ser cheio do Espírito Santo? Vou explicar para vocês. Atos capítulo 2, verso 17. Nós vamos ler do 17 ao 18. Está escrito assim. Atos capítulo 2, verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, oh glória, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, profetizarão, aleluia, isso é ser cheio do Espírito Santo. Ah, queridos, nesses últimos dias, o poder do Espírito está sobre nós. O que a gente precisa fazer? Você precisa crer no sobrenatural. Nós precisamos crer mais no sobrenatural. Nós precisamos crer mais nos sinais. Nós precisamos crer mais nas curas. Nós precisamos crer mais nos milagres. Nós precisamos crer mais nas maravilhas para ver Deus mover aqui na terra. Ah, nós precisamos crer mais. Muito mais no sobrenatural. O meu Deus faz. Atos capítulo 2, verso 44 e 45 está escrito assim. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ah, existe unidade. Para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar unidos. Unidos. 45. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. Precisamos amar a Deus. É a sua palavra. Precisamos amar a Deus e viver em unidade. Querida igreja, se Deus pedir tudo, nós precisamos entregar para Ele. Se Deus está pedindo tudo, nós precisamos entregar para eles. Nesse período, era diferente. Eles entregavam a sua vida ao Senhor, vendiam as suas propriedades e seguiam a Cristo com tudo que lhes restava. Mas havia uma disposição de viver uma unidade com Cristo. O que eu quero falar com você é, nós precisamos ter disposição de vivermos unidos com Deus. Unidos, capazes de ser aqueles que confiam nele. Ah, querida igreja, quanto mais você doa, mais significa que você confia. E quanto mais você confia, mais próspero você se torna, porque mais janelas do céu são abertas. É um modo de Deus agir. Nós precisamos crer no sobrenatural. E nós precisamos viver em unidade com Deus. Em unidade com Deus e com os irmãos. Tiago, capítulo 3, verso 16, diz assim, porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eita! Querida igreja, o que é inveja? Você sabe o que é inveja? Você sabe o que é inveja? É desgosto pela felicidade alheia. Por que que nós não nos alegramos com a prosperidade do outro? Por que nós não nos alegramos quando alguém recebe um milagre sobrenatural? Quando uma criança é acolhida, por que que nós não nos alegramos? Porque nós estamos cheios de inveja. O que é facioso? É uma ação violenta. E, querida igreja, quando deixamos isso acontecer, eu vou chamar isso de demônio da contenda. O trem. É a mesma coisa de que nós viéssemos a abrir o nosso coração para que o demônio da contenda entre no meio do povo. E discutimos. E olha,
O demônio da contenda, quando eu falo isso, da inveja, desse jeito, né, violento, essa ação violenta contra o irmão, eu estou falando que com ele vem consigo muito outros problemas. E essas outras coisas são rebelião, confusão, muita miséria. O povo fica briguento, linguarudo. A língua, ela não é para abençoar, mas para amaldiçoar. Aí, é por isso que eu estou chamando de demônio da contenda. Faça tudo para ter paz com as pessoas. Se você veio aqui nessa igreja hoje, eu quero que você perdoe. Eu quero que você perdoe o seu irmão. Eu quero que você perdoe essa pessoa que tem te feito muito mal. Querida, é necessário nós vivermos bem. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É necessário perdoar. É necessário você viver bem. Pare de tolerar pecados. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não aceite. Não tenha nenhum prazer em ver o outro no pecado. Lute contra isso. Sabe por quê? O pecado de um afeta todos. Você quer ser cheio do Espírito Santo, é necessário ter unidade. E como que a gente tem unidade? Perdoando, amando. Como que a gente vai ter unidade? Ensinando o outro que o que ele está fazendo é errado perante a palavra do Senhor. É pecado, e pecado abre portas para demônios agirem. Aí vem qual? O demônio da confusão. Que eu acabei de falar. O famoso demônio da contenda. Por quê? Aberturas de espaço para Satanás entrar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Queridos, vamos perdoar. A mágoa, ela gera em nós um sentimento tão terrível, porque a raiz dele se chama rejeição. E eu tenho falado tanto sobre isso. E uma raiz podre, ela vai produzir frutos podres. Uma raiz tratada, curada, naquilo que ela foi rejeitada, deixada de lado, abandonada, ela é curada, e ela sendo curada, ela passa a produzir frutos, e frutos bons, porque a raiz é boa. Nós precisamos entender sobre perdão. Por que Caim matou Abel? Você já parou para pensar sobre isso? Porque nasceu no coração dele a inveja. Porque nasceu no coração dele um sentimento. Ele se sentiu, viu? Ele não foi. Ele se sentiu rejeitado. E a rejeição levou a mágoa, a inveja e o assassinato do seu irmão. Querida igreja, nós matamos os irmãos do nosso lado quando nós estamos cheios de nós mesmos. Nós matamos os irmãos do nosso lado quando nós estamos vazios de Deus e cheios de egocentrismo. Nós matamos o nosso casamento quando nós pensamos em nós mesmos e não vivemos em unidade familiar. Nós matamos pais e mães por causa das nossas decisões erradas. E eu estou falando de algo espiritual, e isso é muito sério. Nós podemos matar o irmão por causa de mágoa, de ressentimento. Nós podemos matar o nosso irmão por causa de inveja. E eu estou falando de espírito de dissensão, de confusão, de contenda. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não é assim. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Confesse os seus pecados hoje. Abandone tudo hoje. Abandone o teu passado. Porque pessoas são livres porque elas tomam a decisão de nunca mais pisar na beira do abismo. Porque sabe que o abismo leva a outro abismo e vai levando a outro abismo até você morrer eternamente e viver eternamente no inferno. É sobre isso.
Querida igreja, nós estamos reunidos no mesmo ambiente, com um único propósito. E qual é o nosso propósito? Sermos cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz a pastos verdejantes, é Ele que nos conduz às águas tranquilas, é Ele que nos conduz a ouvir a voz do bom pastor, e Ele conhece cada uma das suas ovelhas, e Ele nos achega quando nós estamos feridos. O Espírito de Deus nos alcança, tirando-nos da rejeição, para viver as coisas extraordinárias em Deus. Oh, aleluia! Amém, Senhor. Quando você vive uma vida de pecado, o seu coração fica duro. O seu coração fica duro. Mas quando você vive uma vida em busca do agir de Deus, da acessibilidade, do toque de Deus, esse terreno é transformado. Porque Ele é agricultor. Ele é agricultor. É Ele que trabalha no terreno. Nós precisamos nos dispor a viver a vontade dEle e não a nossa. Por que eu oro isso todo tempo, gente? Porque eu sei que é difícil eu deixar as minhas vontades, né? É difícil. Eu oro, Senhor Deus, seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade no meio de nós, sempre. E repito isso todo culto, porque eu quero que eu e você venhamos a viver a vontade de Deus e não a nossa. Oh, Senhor, encha a tua igreja do teu Espírito. Encha a tua igreja do teu Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16. Andai em Espírito e não cumpris a concupiscência da carne. Parece que a gente entende tudo errado. Meu Deus, a gente gosta de viver as coisas da carne para depois viver as coisas do Espírito. Mas não é isso. Primeiro viva as coisas do Espírito e vença a concupiscência da carne. Nós vencemos as concupiscências da carne quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ah, mas eu preciso mudar. Não, querido, vem do jeito que você está, que o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O que a gente precisa fazer? Buscar mais.